estimado diácono Sandoval, irmãos e irmãs que rezam de casa, através das redes sociais, povo de Deus que se reúne nessa igreja para celebrar esta Eucaristia, encerrando o mês de maio, e hoje então, juntos com toda a igreja, celebramos a festa da visitação de Nossa Senhora. A oração da coleta, que é a oração que o padre faz, já nos preparando para ouvir a palavra de Deus, às vezes passa um tanto despercebida. Às vezes nós não paramos para ouvir, ou não rezamos com a intensidade que a igreja nos propõe rezar. Hoje, esta oração nos diz assim: ó Deus Todo-Poderoso. Gostaria de convidar a comunidade para que rezasse comigo. Eu falo e vocês respondem. Ó Deus Todo-Poderoso, que inspirastes a Virgem Maria, sua visita a Isabel, levando no seio o vosso filho, fazei-nos dóceis ao Espírito Santo, para cantar com ela o vosso louvor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Ouviram o que nós rezamos? O que é que a igreja discerne na festa de hoje? O que é que a igreja nos pede a viver nesta liturgia? Primeiro, toda a oração da coleta, ela é direcionada ao Pai. Assim como Jesus, na oração sacerdotal, ergueu os olhos para o céu e dizia: ó Pai Santo. Assim a igreja nos ensina, em cada missa, que nós possamos voltar os nossos olhos aos céus e reconhecer que Deus é todo-poderoso. Por isso nós o chamamos de ó Deus Todo-Poderoso. E foi Deus, com todo o seu poder, que inspira a Virgem Maria visitar a sua prima Santa Isabel. Mas ela, ao ir nesta visita, ela já tinha recebido uma outra visita no silêncio do seu coração, sozinha. A igreja não diz se foi no quarto, se foi na sala, se foi no campo, mas Maria estava só e o anjo veio visitá-la. Então, ela visita Isabel após ter recebido uma visita. E a visita do anjo Gabriel, o mensageiro de Deus, aquele que traz boas notícias para o mundo. Mas ainda na oração, nós pedimos isso. Inspirastes a Virgem Maria, sua visita a Isabel, levando no seio o vosso filho, fazei-nos dóceis ao Espírito Santo. Fazei-nos dóceis ao Espírito Santo, para cantar com ela o vosso louvor. O que significa isso? Para que possamos nos unir a Maria e cantar com ela os louvores a Deus, nós precisamos ter docilidade com o Espírito Santo. Nós não fazemos nada, não realizamos nada sem essa docilidade com o Espírito Santo.
Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, a festa hoje é da visitação de Nossa Senhora a Isabel, mas o protagonista dessa visita é o Espírito Santo, que agiu na vida de Maria e agiu também na vida de Isabel. Maria, após receber a visita do anjo, o anjo anuncia que ela seria a mãe do Salvador, e ela diz: como vai ser isso? Eu não conheço homem algum. Como vai acontecer isso? E nós escolhemos como lema dessa festa uma frase que Isabel, ao encontrar-se com Maria, ela que proclama: feliz aquela que acreditou. Quando Maria sobe a região montanhosa apressadamente para estar com Isabel, quando Isabel escuta a voz de Maria, o filho que estava no seu ventre, pois Isabel esperava no seu ventre João Batista, fruto da promessa. O anjo já havia anunciado a Zacarias que eles teriam um filho. Zacarias duvidou, porque eles eram de idade avançada, e por isso então ele ficou mudo durante toda a gestação de Isabel. Isabel estava ali, já gestando, gerando no seu ventre o precursor. E neste encontro, caríssimos irmãos e irmãs, o Espírito Santo revela por meio de Isabel a graça que Maria trazia no seu ventre. A festa da visitação é a publicação da graça de Deus se concretizando na vida de Maria. Por isso que Isabel vai dizer: feliz aquela que acreditou. Feliz aquela que acreditou. E ela acreditou em quê? Por que que Maria é uma mulher feliz? Porque ela acreditou e não duvidou de tudo aquilo que Deus poderia fazer na sua vida e através da sua vida para toda a humanidade. Então, por isso, Maria, diferente de Zacarias, Maria não duvida, mas ela acredita. Quando ela pergunta de que maneira vai acontecer, essa pergunta não é dúvida, duvidando, mas querendo saber os meios que ela iria receber no seu ventre o fruto do Espírito Santo. Por isso o anjo diz: o Espírito Santo repousará sobre vós, e o fruto que trará em vosso ventre é aquele que traz a salvação para a humanidade inteira. Por isso, nesse encontro de Maria com Isabel, por meio do Espírito Santo, é revelado para o mundo a graça que Maria trazia no seu ventre. Isabel apenas torna público, verbaliza, pela ação do Espírito Santo, tudo aquilo que já havia acontecido na vida de Maria, a visita, a anunciação e, sobretudo, o seu fiat, ou seja, o seu sim. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. O tema que nós escolhemos para a festa da visitação: eis aqui a serva do Senhor. E assim,
Caríssimos irmãos e irmãs, a igreja nos ensina a rezar ao Pai e a ter uma docilidade com o Espírito, e por meio de Maria, nos ensina a ser obediente e disponível para Deus. Disponibilidade para Deus, pois se nós cremos, se nós acreditamos que para Deus nada é impossível, e se nós vivemos a partir desta fé, veremos então as graças de Deus acontecerem em nossa vida. Por que que nós muitas vezes não conseguimos experimentar de modo mais pleno tantas bênçãos que Deus tem para derramar em nossa vida? Porque nós ainda não conseguimos fazer essa entrega, essa confiança total, essa abertura de coração diante do Senhor. Nós cremos, mas falta em nós esse lançar-se totalmente em Deus, como Nossa Senhora fez. Ela não duvidou, ela acreditou, pois o anjo a confirma dizendo: para Deus nada é impossível. Esse Deus, caríssimos irmãos e irmãs, que realizou maravilhas na vida de Isabel, na vida de Maria, esse Deus continua a realizar maravilhas no mundo de hoje. Esse Deus quer continuar a revelar, a realizar maravilhas em nossas vidas, porque Deus permanece o mesmo. O povo que está mudando, a fé do povo que está mudando, a busca, a sede dessa comunhão com Deus na vida das pessoas que estão mudando. Por isso então, caríssimos irmãos e irmãs, nós vamos vivendo como se fôssemos mendigos da graça de Deus. Mas em Maria, Deus revela que Ele tem abundância de graça para todos nós. Assim como Ele concretiza, realiza na vida de Nossa Senhora, na vida de Isabel, Ele também realiza na nossa vida. Agora, essas mulheres que hoje são apresentadas na liturgia, elas eram mulheres de oração. Onde estava Zacarias quando recebeu a visita do anjo Gabriel? Lembram? Ele estava no exercício da sua função, cuidando lá do altar, incensando o altar. Ele estava dentro do templo, cuidando das coisas de Deus, aquilo que se diz, Santa Teresa dizia isso, né? Cuidemos das coisas de Deus, que Deus vai cuidar das nossas. Então, amados irmãos e irmãs, nós precisamos estar na presença de Deus para colher as graças que Ele tem para derramar em nossa vida. Nós não somos visitantes da igreja, nós não somos visitantes do templo, nós pertencemos ao templo. É aqui que nós devemos passar boa parte do tempo da nossa vida. Estamos encerrando o mês de maio. Se você pegar a calculadora e for calcular quanto tempo você passou na presença de Deus aqui na igreja, e quanto tempo você desperdiçou em outros lugares, você vai ver que o tempo que você passou aqui na presença de Deus foi tão pequenininho, tão curtinho, porque nós preferimos muito mais as coisas desse mundo do que fazer a vontade de Deus. E queremos bênçãos, e queremos graças, e queremos ver o agir de Deus acontecer em nossa vida. Mas como o agir de Deus vai acontecer em nossa vida se nós não estamos no lugar certo, no momento certo, buscando naquele que é fonte de todas as graças, de todas as bênçãos?
onde nós estamos, caríssimos irmãos e irmãs. Quantas bênçãos de Deus são derramadas em cada Eucaristia que nós celebramos. Quantas bênçãos de Deus são derramadas em cada encontro que nós realizamos nessa igreja. Seja reunião de uma pastoral, de um movimento, um grupo de oração, Deus age quando os seus filhos estão reunidos. E aqui nos lembra a festa que nós celebramos na segunda-feira, quando a igreja nos convidava a rezar e refletir Maria como mãe da igreja, e nos mostrava que do pé da cruz para o cenáculo foi o caminho que Maria fez. Então Maria é um exemplo de mulher orante em todo o tempo. Maria orou, rezou antes da anunciação. Maria glorificou e cantou a Deus o Magnífica após a visitação do anjo, e ela permaneceu em oração durante toda a vida pública de Jesus, e ao pé da cruz ela permaneceu serena, confiante, firme, e ao sair dali ela retorna para o cenáculo, ela retorna para a sala de cima e ela permanece em oração. Maria nos ensina a descobrir em nossa vida a graça que nos une ao Pai, que é justamente a vida de oração. É por meio da oração, caríssimos irmãos e irmãs, que nós vamos colhendo os frutos que Deus tem para derramar em nossas vidas. Isabel é outro exemplo, a segunda mulher da Bíblia de hoje, a segunda mulher na Bíblia hoje. Ela era também uma mulher de oração, porque era um casal já idoso, mas que permaneciam firmes na fé. Isabel trazia no coração a certeza de que um dia a sua humilhação seria curada por Deus. Ela confiava nisso. Não morrerei humilhada, porque uma mãe que não gerava filho naquele tempo, ela era humilhada, e ela esperava em Deus que a sua humilhação um dia fosse curada, e por meio de quem Deus revela a cura dessa sua humilhação, por meio do seu esposo, que estava no altar, exercendo as funções que agrada a Deus. Onde está o seu esposo agora, minha irmã? Onde está o seu marido? O que ele está fazendo? Porque na perspectiva de Isabel, o marido, na presença de Deus, traz graças para dentro de casa. Ele, Zacarias, foi quem foi interpelado pelo anjo, e o anjo disse a ele, comunicou a ele essa grande graça, apesar dele duvidar por causa das suas condições físicas, mas o anjo disse: para Deus nada é impossível. Por causa disso ficarás mudo, mas a promessa de Deus se cumprirá. A graça de Deus já foi derramada e ninguém tira. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, a festa da visitação de Nossa Senhora, essa oportunidade que a igreja nos dá de retomar a nossa intimidade com o Pai por meio dos exemplos de Maria e Isabel e também de Zacarias, por meio dessas três figuras bíblicas que nos revelam que para alcançarmos as graças que Deus tem para derramar em nossa vida, nós necessitamos de uma vida de oração. Eu preciso rezar mais, eu preciso ir ao encontro do Pai, eu preciso tirar tempo para estar na presença de Deus, e não ser
visitantes da igreja, não ser visitantes da missa, não ser visitante dos seus movimentos e pastorais, mas que você seja zeloso, zelosa, ativo na missão que Deus lhe confiou, pois por meio do batismo, Deus confia a todos nós a missão de testemunhar e pregar o Evangelho de Jesus. Busquemos, caríssimos irmãos e irmãs, resgatar os nossos filhos para a presença de Deus, resgatar os esposos, as esposas, os netos, os jovens, crianças, todos que podem vir à igreja, trazer de volta para a presença de Deus. Nós não podemos fazer como os fariseus faziam, nem eles entravam e nem deixavam os outros entrarem. Jesus os criticava acerca dessa postura. Nós precisamos entrar e trazer a todos que nós pudermos para a presença de Deus. Por isso, viver esse tempo missionário da nossa igreja é uma oportunidade que Deus está nos dando de ir lá nas famílias e dizer: olha, Jesus te ama, Ele te espera lá na Eucaristia, Ele quer comunicar a sua graça por meio da sua palavra. Voltemos para a igreja, voltemos para a comunidade, voltemos para uma vida na presença de Deus. E não adianta, caríssimos irmãos e irmãs, vocês dizerem para mim: eu rezo em casa. Se a oração em casa bastasse, Jesus, Deus, não criaria a sua igreja por meio de Jesus. Por que que existe a igreja? Por que que existe o cenáculo? Por que que existe a comunidade de fé? Porque Jesus quis. Ele quis criar a sua igreja e Ele sabe da necessidade que o mundo tem da presença da igreja. Porque enquanto Ele estava aqui, Ele comunicava as maravilhas do céu. Na ausência dEle, movido pelo Espírito Santo, é a igreja que continua a comunicar as maravilhas do céu. E todos nós somos essa igreja. Porém, caríssimos irmãos e irmãs, às vezes nós não comunicamos essas graças porque nós não estamos inteiramente na igreja, totalmente dados à vontade de Deus, como Nossa Senhora fez hoje. Para revelar as maravilhas de Deus, nós precisamos fazer como Maria, nos doar inteiramente para o seu reino, sem reservas, não se apegar às seguranças desse mundo, mas confiar plenamente que Deus é capaz de transformar tudo, transformar a nossa vida e nos encher de todas as bênçãos e graças que Ele tem reservado para todos nós. Por isso, essa é a grande missão da igreja: revelar para o mundo as maravilhas de Deus, e nós revelamos para o mundo as maravilhas de Deus, vivendo na presença de Deus. Por isso, a partir de hoje, faça um compromisso com você mesmo e com Deus. Não venha mais viver como visitante na sua igreja, mas se tornem membros, se tornem pessoas que buscam, tenham sede de estar na presença de Deus, se envolvam na vida da comunidade, pois é assim que Deus vai revelando as suas maravilhas. Não esqueçam, caríssimos irmãos e irmãs, que foi aqui no altar que Zacarias recebeu a bênção que curou a humilhação de Isabel. É no serviço do Senhor que Ele nos enche de graças. Não adianta você ficar de fora, rezando um Pai Nosso, rezando uma ladainha, rezando uma novena, se você não está na presença de Deus, buscando viver essa comunhão no templo, na igreja, na comunidade que se reúne, numa só fé, numa só oração, num só louvor, e que junto buscamos desenvolver essa docilidade no Espírito. É aqui, caríssimos irmãos e irmãs. Por isso, então, a palavra de Deus que nós ouvimos hoje
nos enche de desejo de viver verdadeiramente essa experiência de comunidade, pois São Paulo, na carta aos Romanos, diz diretamente para eles: irmãos, o amor seja sincero, detestai o mal, apegai-vos ao bem, que o amor fraterno vos una uns aos outros com terna afeição, prevenindo-vos com atenções recíprocas. Sede zelosos e diligentes, fervorosos de espírito, servindo sempre ao Senhor, alegres por causa da esperança, fortes nas tribulações, perseverantes na oração. Servindo sempre ao Senhor, alegres por causa da esperança, fortes nas tribulações, perseverantes na oração. Socorrei os santos em suas necessidades, socorrei aqueles que necessitam, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, a sua boca não deve sair palavra de maldição. Coloque isso, minha gente, na mente e no coração. Da sua boca deve sair só palavras que abençoam. Por isso a vigilância, eu preciso corrigir, eu preciso me policiar aquilo que está saindo da minha boca, aquilo que eu tenho falado por aí. Mesmo em rodinha de brincadeiras, precisamos começar a vigiar com relação a isso. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, mantendo um bom entendimento uns com os outros. Não vos deixeis levar pelo gesto de grandeza, mas acomodai-vos às coisas humildes. Eis aqui, caríssimos irmãos e irmãs, uma exortação bonita, plena, para aqueles que desejam ser todo de Deus, inteiramente do Senhor. Nossa Senhora é esse grande exemplo de perseverança na oração, de docilidade com o Espírito e, sobretudo, de humildade, simplicidade, entrega total ao Senhor. Busquemos, a partir de hoje, viver uma busca mais constante da presença de Deus. E eu digo, buscar a presença de Deus no lugar certo, não na experiência de comunidade, na vida de oração. Eu tenho dito já algumas vezes que você pode rezar quantas novenas você quiser e deve rezar, quantos rosários você quiser e deve rezar, mas se você falta a missa dominical, falta as missas, você está em falta com Deus, porque a igreja nos diz que a missa é o culto, é o louvor, é a oração mais plena, mais completa e que mais agrada a Deus. Então, amados irmãos e irmãs, façam todo o sacrifício e todo esforço de participar da Santa Missa, sobretudo dominical. Não perca a missa, porque perder a missa é perder essa graça de, unida ao seu irmão, você elevar a Deus o culto mais perfeito, a oração mais plena, que mais agrada ao Pai. Por isso, possamos aprender com as mulheres da liturgia de hoje, mas movidos pela força do Espírito Santo, nessa intimidade com o Espírito Santo, que nós sejamos então moldados numa vida de oração, uma oração sincera, uma oração zelosa, uma oração que nos molda e nos aproxima do irmão e nos faz viver cada vez mais uma experiência de paz e gozando das alegrias que Deus tem derramado em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.